Bom, continuando aí nosso curso de introdução ao cálculo, vamos agora à nossa aula 4. Nós vamos definir função inversa, tá ok? Então vou escrever aqui para ficar mais fácil. Então aqui, dada a lei de formação, definida pela função f de x igual a x mais b, podemos obter sua função inversa a partir da troca da variável x pela variável y. Bom, então vamos lá. Vou definir a minha função inversa da seguinte forma, tá? Ou seja, melhor, eu vou obter, né, a função inversa dessa função f de x da seguinte forma. Eu vou permutar, né? Eu vou trocar as posições da variável x e y, né? A gente sabe que f de x é igual a y, né? Então, daqui eu tenho que essa função pode ser escrita y igual a x mais b. Então, vou obter a função inversa dela. Então, vou trocar a posição da variável x com a variável y. Então, eu vou obter aqui. Aqui vai ser x e aqui vai ser y. Então, x vai ser igual a y mais b. Bom, prosseguindo, vou determinar y. Então, aqui a mais b vai passar para cá como menos b, né? Então, vai ficar ay igual a x menos b. O a está aqui multiplicando, vai passar aqui para baixo, dividindo, né? Então, y vai ser igual a x menos b sobre a. Ou seja, então eu digo que essa aqui vai ser minha função inversa dessa minha função f de x. Então, vou dizer que a minha função inversa vai ser simbolizada por f de x elevado a menos 1, que vai ser igual a x menos b sobre a. Então, eu tenho aqui a regra geral da minha função inversa, né? A regrinha geral não, quero dizer, a equação escrita de forma geral obtida a partir da minha função f de x, ou seja, a minha função inversa obtida a partir dessa função f de x. A pessoa fica botando a e b, botando letra, né? Bom, cada letra dessa aqui, o a e o b, tá? Eles representam números, tá? Ele pode ser substituído por qualquer número, tá? Pertencente ao conjunto dos números reais. Então, meu A aqui pode ser 1, o B 2, meu A igual a 2 e o B 4, e assim por diante. Só o A tem que ser o quê? Diferente de zero. Nós definimos isso lá quando definimos função de primeiro grau.
fazer uma observação aqui que um amigo meu que é matemático, o professor César, falou comigo e realmente ele tem razão. Muitos livros escrevem função de primeiro grau. Na verdade, a gente tem que falar função polinomial do primeiro grau, tá certo? Porque o grau vai estar onde? Na minha variável x, vai estar no meu polinômio, tá bom? Ou no caso de função de primeiro grau, é função afim, ou função polinomial de primeiro grau, função afim. Mas vocês vão encontrar em diversas literaturas escrito aí, função de primeiro grau, tá certo? Só uma observação. Bom, então a partir dessa função f de x, fiz a substituição, né, da posição do y pela posição do x e determinamos a nossa função inversa, né, que nossa função inversa vai ser simbolizada por esse f de x elevado a menos 1. Tá? Bom, o que isso está querendo me dizer? Se essa função aqui, a partir dos elementos do domínio, né, os elementos do domínio que eu insiro nessa função, eu vou obter o meu conjunto imagem, tá? Dentro do meu contradomínio, essa aqui está me dizendo o seguinte: a partir do meu conjunto, dos elementos do meu conjunto imagem, eu vou determinar os meus elementos do conjunto domínio. Ficou entendido? Então funciona dessa forma. Então vamos fazer esse exercício aqui. Então está escrito lá, dado conjunto imagem, né, composto pelos elementos 3, 2, 1, 0, obtidos a partir dos elementos do domínio associados a essa função, ou seja, os elementos do domínio que eu substituí dentro da função, obtive esse conjunto imagem, aplicada sobre o conjunto domínio, tá? Encontro o respectivo conjunto domínio. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Parece que ficou meio confuso o enunciado, né? Mas ele está me dizendo o seguinte, que ele tem esse conjunto imagem, que foi obtido através dessa função quando eu apliquei aqui os elementos do meu domínio. Então, obtive esse conjunto imagem. Então, ele quer saber quais são os elementos do domínio aplicados a essa função para obter esse conjunto imagem. É isso que ele está me dizendo, trocando em miúdos. O enunciado parece um pouco confuso, mas é isso aí que ele está dizendo. Então, dado o conjunto imagem, dado pelos elementos 3, 2, 1, 0, da função f de x igual a 3x menos 1, aplicado sobre o conjunto domínio, encontre o respectivo conjunto domínio. Então é isso. Então esse conjunto imagem foi obtido a partir de quando eu apliquei os elementos do domínio a esta função. Agora ele quer saber quem são esses elementos do domínio que eu apliquei aqui para obter esse conjunto imagem. Bom, como é que eu vou fazer isso? Vou determinar minha função inversa, tá? A partir daquela função. Então vamos lá, eu tenho a função aqui f de x igual a 3x menos 1. Bom, a gente sabe que o f de x é igual a isso. Então daqui eu posso escrever minha função y igual a 3x menos 1. O que diz a regrinha? Posso trocar de posição minha variável x com a minha variável y. Então eu vou obter aqui, ó, que vai ficar x igual a 3y menos 1. Agora vou obter y. Menos 1 está aqui, né? Desse lado aqui vai passar para cá o quê? Positivo, né? Menos 1 vai passar para cá mais 1. Então vai ficar 3y igual a x mais 1. Bom, passando 3 aqui, está multiplicando para cá, vai passar dividindo. Então eu tenho aqui que y vai ser igual a x mais 1 sobre 3. Então essa aqui vai ser quem? Exatamente minha função inversa
desta função aqui. Então, determinei minha função inversa. Então, agora já vou determinar os elementos do meu domínio que me deram origem a esse conjunto imagem aqui. Então, para minha função inversa, como eu disse aqui, os elementos agora da minha imagem serão aplicados nessa função. Ou seja, esses elementos aqui, para minha função inversa, vai funcionar como um conjunto domínio dessa minha função inversa. Então, vou aplicar ali aqueles elementos no meu conjunto imagem. Então, aqui eu vou ter o primeiro elemento, 3. F de 3, né? Onde for x eu substituo por 3. Vai ser igual a 3 mais 1 sobre 3 vai me dar o quê? 4 terços. O 2. 2 mais 1 sobre 3 vai me dar 3, né? Sobre 3, que vai ser igual a 1. 1 f de 1, né? Vai ser 1 mais 1, vai ser 2, né? Igual a 2 terços. E aqui agora, 0, né? F de 0 vai ser 0 mais 1 sobre 3 vai ser igual a 1 terço. Bom, tá certo? Então, o meu conjunto imagem, para mim, é função, né? Inversa, vai ser exatamente quem? Os elementos do domínio para minha função f de x. Tá certo? Para mim aqui função f de x. Então vai ser o domínio para essa função aqui que deu origem a esse conjunto imagem. Então o domínio daquela função lá, meu conjunto domínio, vou botar dm aqui, ou d somente, tanto faz, vai ser igual a 4 terços, 1, 2 terços e 1 terço. Então, determinei o conjunto domínio, onde, substituindo seus elementos nessa função, obtenho esse conjunto imagem. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado entendido o exercício. Bom, vamos traçar aqui. Vamos supor agora aqui, só para a gente treinar um pouquinho essa história de gráfico, vamos supor que meu domínio e meu contradomínio, ou seja, meu conjunto imagem, né? Ou melhor dizendo, que meu domínio e o contradomínio relacionados a essa função esteja dentro, sejam formados por elementos do meu conjunto dos números reais, ou seja formada por números reais, melhor dizendo. Tá? Sejam formados por números reais. Se for formado por números reais, você sabe que aqui vai ter uma infinidade de elementos do domínio para uma infinidade de elementos da minha imagem, né? Porque qualquer número real vai associar o quê? A um elemento, um elemento, né? Do meu conjunto imagem, tá? Então vamos esboçar esse gráfico aí. Então, botando de uma maneira mais formal.
se tanto o conjunto do meu domínio quanto dos contradomínio, do contradomínio pertence aos reais, então, na verdade, isso aqui vai me definir uma equação de uma reta, porque eu vou ter dentro desse meu gráfico cartesiano uma infinidade de pontos, ou seja, uma infinidade, né, de uma sequência de pontos que muitos juntinhos formarão uma reta. Então é isso que está me dizendo aqui. Então vamos lá, meu gráfico cartesiano aqui, meu plano cartesiano, melhor dizendo. Vamos desenhar nosso plano cartesiano aqui para essa função primeira aqui, f de x. Né? Meu eixo x e meu eixo y. Bom, vamos olhar o seguinte aqui, para f de x, só para a gente treinar essa parte de gráfico. F de x igual a 3x menos 1. Se pertence aos reais, né, qualquer valor de x aqui, né, qualquer valor do meu domínio vai me dar um elemento da minha imagem. E essa imagem também pertencerá ao conjunto dos números reais. Então, por exemplo, para a gente traçar esse gráfico, para x igual a zero, tá certo? X igual a zero, se eu colocar aqui, isso significa aqui que meu f de x, né? Meu f de zero, ou seja, meu y, né? Vai ser igual a quanto? A menos 1. Isso aqui é zero, y igual a menos 1. Agora vamos botar aqui, para y igual a zero, né? Eu vou obter o quê? Se aqui é zero, vou passar este para cá, vai ficar de menos 1, vai passar para cá mais 1. O 3 que está aqui multiplicando vai passar para baixo dividindo. Né? Então, x vai ser igual a 1/3. Tá certo? Então, aqui eu vou obter as coordenadas aqui. 0, menos 1. E aqui eu vou obter a coordenada 1/3 e 0. Então, vou colocar essas dois pontos, né, essas duas coordenadas, melhor dizendo, no meu plano cartesiano. Então, quando x é igual a zero, y é igual a menos 1. Então, x é igual a zero aqui, que é a minha origem, né? Y igual a menos 1. Vou botar aqui. Agora aqui, quando y é igual a zero, x é igual a 1/3. Então, nesse ponto aqui, y é zero. X vai ser igual a 1/3. Vou botar aqui assim, mais ou menos. Então, aqui, 1/3. Então, isso está me dizendo que se meu domínio contra domínio pertence aos reais, então isso vai ser uma infinidade de pontos que unidos, né, me darão essa reta aqui. Essa reta aqui, né, irá lá de menos infinito até mais infinito. Se eu fosse escrever isso de uma forma matemática formal, eu posso dizer que meu domínio aqui, x pertence aos reais, tais que os valores de x é menor que infinito, perdão, é menor que mais infinito e maior que menos infinito. Não coloco igual, tá? Menor ou igual ou maior ou igual aqui, porque quando a gente está tratando de infinito, é um conjunto aberto, tá certo? Então é só maior ou menor. Mas vamos supor que variasse aqui, sei lá, eu quero restringir essa reta entre os pontos, vamos dizer aqui, vamos botar aqui menos 5, né, para menos 5 aqui. Eu teria aqui um valor, sei lá,
chutando aí, tá, gente? 4 até aqui. Aqui seria um valor de 3 até, vou botar aqui 6, só para a gente ter uma ideia. Tá certo? Então, o domínio dessa função estaria onde? Em menos 4. Né? Então, se eu escrevesse dessa forma, restringindo a minha reta nesse intervalo aqui, tá? Para esse intervalo aqui que eu vou colocar em vermelho, só para a gente ter aprender a escrever isso matematicamente, eu vou dizer que x pertence aos reais, tal que x vai ser menor ou igual a 3 e maior ou igual a menos 4. Aí eu tenho um intervalo fechado, tá? Porque eu estou incluindo esses dois pontos dentro desse intervalo. O infinito eu não sei aonde vai parar, então não posso botar um intervalo fechado para o infinito, tá bom? Bom, e se eu fosse achar aqui a imagem daqui, certo? Então, meu conjunto imagem para esse domínio, y pertence aos reais também, porque aqui dentro vale qualquer número dentro dos conjuntos dos números reais, né? Dentro desse intervalo, né? Que vai daqui a aqui, né? Então, tal que y aqui no caso vai ser menor ou igual a 6 e maior ou igual a menos 5. Bom, isso aqui só foi para a gente aprender aqui a mexer um pouquinho com isso, a traçar o gráfico aqui. Ah, professor, e se eu fosse traçar o gráfico da função inversa? Então vamos traçar o gráfico aqui da função inversa. Deixa eu apagar esse lado aqui. Então tem aqui minha função inversa. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Certo? Vou botar aqui os eixos, né? X e Y do meu plano cartesiano. Então vamos lá. Quando x for igual a zero, eu vou obter o quê? Que meu y vai ser quanto? 1/3. Agora aqui, quando y for igual a zero, quando isso aqui for zero, né? Se aqui é zero, 3 está aqui dividindo, vai passar multiplicando. 3 vezes zero vai dar zero. Para achar o valor de x, vou passar o mais 1 para cá, vai ficar menos 1. Então, vou ter que x vai ser igual a menos 1. Tá certo? Então, aqui eu vou ter os pares coordenados aqui. Para aqui, ó, x igual a zero e y igual a 1/3. E aqui eu vou ter y para x igual a menos 1, né? Y igual a zero. Lembrando que sempre quando a gente vai escrever um par coordenado, x vem sempre antes, né? Bom, então vou traçar esses pontos aqui no meu plano cartesiano. Aqui, quando x igual a zero, y igual a 1/3. Então, 1/3 mais ou menos aqui. Vamos botar aqui. 1/3. Bom, para x menos 1, vou botar menos 1 aqui,
y igual a zero, né? Lembrando que aqui é a origem, né? É o ponto zero. Então, eu vou ter esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, tá? Se pertence aos reais, né? A mesma coisa, vai de menos infinito até mais infinito. Então, a mesma coisa. O domínio aqui seria o quê? Vou botar aqui o domínio. Vamos escrever esse domínio. Aqui seria x pertence aos reais, né? Tal que x vai de onde até onde? A mesma coisa. De menos infinito, menor ou igual a menos infinito, né? Vou escrever mais para baixo. Então, x vai de menos infinito até mais infinito. Lembrando que não pode ser maior ou igual. Tá? Bom, então eu tenho aqui a minha função, o gráfico da minha função inversa. Se eu observar aqui exatamente o gráfico da minha função inversa, né, eu vou botar aqui, ó, botar em vermelho. Aqui vai ser 1/3, né? E aqui vai ser o quê? Pelo menos 1. Vou botar para cá. Vou lá. Menos 1. Então, se eu traçar esse gráfico aqui, então aqui vai estar a reta da minha função inversa e a reta da minha função f de x. Então aqui vai ser meu f x elevado a menos 1. E aqui vai ser meu f de x. Tá certo? Então, eu tenho aí o gráfico da minha função, ou seja, a reta da minha função f de x e a reta da minha função inversa de f de x. Tá? Você pode ver que uma é o inverso da outra. Tá certo? Então, essa daí é a nossa definição de função inversa. Isso aqui foi mais para trabalhar com vocês, essa parte aqui, de como escrever isso de forma matemática também, tá? Aproveitei o gancho aí da definição de função inversa. Estou explicando como definir a equação da reta a partir daquela função, né? Os elementos do domínio e do contradomínio têm que pertencer aos reais, então para qualquer elemento do domínio real vai corresponder a um elemento real também do meu contradomínio, melhor, da minha imagem, tá certo? Então, se meu domínio é composto de números reais, minha imagem também desse domínio será composta por números reais. Então, a partir disso, essa função aqui
quando projetada num plano cartesiano, vai me dar o quê? A equação de uma reta. No caso aqui específico, uma função afim, ou uma função de primeiro grau, como muitos livros dizem, ou, de uma maneira mais correta, uma função polinomial de grau 1. Tá legal? Então, gente, a gente fica por aí. Valeu. Olá, pessoal. Aqui é o professor Paulo Roberto. Venho pedir aqui para vocês curtir, compartilhar e comentar, tá ok? Isso vai ajudar o algoritmo a distribuir os vídeos para mais gente e isso fortalecer o canal. Peço a vocês também, quem puder, fazer uma doação ao canal, pois a gente tem gastos aqui para cada vez mais podermos oferecer vídeos de qualidade para vocês, que ajudem nos seus estudos, tá? Então, quem puder fazer qualquer doação, vou deixar a chave Pix aí embaixo no vídeo, tá ok? Então, peço essa ajuda aí. Aos usuários do TikTok, também peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Vocês podem acessar o meu canal do YouTube através da plataforma do TikTok. Aí na minha bio tem escrito em vermelho telefone. Acima dessa inscrição telefone em vermelho tem um íconezinho aparentando um elo de corrente, onde está escrito instagram.com/Paulo Roberto. Você clicando aí vai abrir dois acessos, um acesso ao meu Instagram e o acesso ao canal do YouTube, o canal do YouTube. Então, acessem aí o canal do YouTube e se inscrevam, tá legal? E curtam, e compartilhem, e comentem os vídeos que estão lá. Todos os vídeos que estão aí no TikTok também estão no canal do YouTube. A visualização lá é melhor porque a tela, a imagem se expande mais, tá? Na tela do laptop ou de um PC, tá ok? Então agradeço aí. Até logo e estudem muito.